poder de transformação, se a gente gera riqueza, gera audiência, se tudo passa por nós. Então é muito importante esse evento, porque ele vem para provar que quando a gente muda. Eu sempre pego um exemplo nosso mesmo, que é do rap nacional. Chegou numa época onde não existia mais gravadora, não existia mais interesse na indústria fonográfica. A gente fez o quê? Parou? Não. A gente continuou, a gente aprendeu computação, a gente aprendeu a fazer a própria produção, a fazer o nosso livro, a fazer o nosso videoclipe, a fazer aquilo que estava no nosso alcance. E a gente hoje está aqui justamente através do rap, certo? O rap que a gente não deixou morrer quando a gente viu que estava sozinho. Então, esse tipo de exemplo tem que ser entendido, tem que ser ampliado. A gente tem que fazer isso na política, a gente tem que ocupar todos os setores onde a gente está sendo massacrado. Porque no começo é assim, quando você fala de guerra, quando você fala de violência, você vai ser chamado de terrorista, de sensacionalista, certo? Você vai ser aquele cara que é exagerado. Muita gente vai falar pra você que você tá falando sobre violência para vender CD, que você tá falando sobre violência para ganhar ibope, certo? Sendo que hoje nós estamos aqui numa escola que eu conheço essa escola há 5 minutos. Só do tempo que eu desci dali pra cá, eu já vi o abandono, eu já vi a destruição, eu já vi o sistema sabotando qualquer aluno que tiver aqui dentro, certo? Existe um plano educacional que é justamente isso, de colocar numa escola nesse nível destruída, certo? Prender o professor, porque o professor ele não pode chegar aqui e falar abertamente que a escola é esbranquiçada, que a educação é embranquecida, certo? Que a gente vem de uma europeização para cada aluno, certo? Para transformar o que é branco no que é bom, no que é certo, certo? Então é assim, a gente hoje vive com uma marra, por quê? Porque a gente não se olhou no espelho e não entendeu o nosso poder, certo? Eu, há muito tempo atrás, resolvi cantar rap. Quando eu entrei no rap, eu nem sabia a dimensão que podia tomar. Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria aqui, trocando ideia com o povo da favela, com o povo excluído, sem precisar estar no show, certo? Hoje está todo mundo aqui só para falar sobre informação, só para discutir problemas sociais. E a maior transformação do rap não é a música em si, é ela te colocar dentro da literatura, ela te apresentar a informação. E quando você se informa, você se transforma, certo? Não existe algema para aquele que está informado. O sistema pode vir aqui, pode atirar em mim, pode me algemar. Só que ele não vai me fazer subalterno. Ele não vai me fazer subalterno porque eu sei quem é o sistema, eu sei qual que é a engrenagem, eu sei o que ela espera de cada um de vocês. Ela quer você como escravo, ela quer você como massa de manobra, porque cada vez que você aperta um gatilho, você está gerando a indústria do medo, você está fazendo o boy vender seguro de carro, você está fazendo ele vender blindagem, certo? E nós não podemos ser usados, é a gente que devia estar usando. O cara que vem aqui pedir voto, ele deveria ser cobrado. A gente sabe cobrar. Quando alguém dá mancada na periferia, a gente cobra. E cobra da pior maneira possível. Então a gente tem que usar esse tipo de mentalidade contra aquele que vem aqui enganar nosso povo. O bagulho não é brincadeira. Enquanto nós estamos falando aqui, tem um monte de criança morrendo, tem um monte de criança sem educação, tem um monte de criança privada do básico, certo? Tem um monte de pai tendo que treinar o filho para chegar no supermercado e ele não pedir o que tiver na gôndola. Eu já adestrei minhas filhas para não pedir. Para chegar no mercado, lá tem o chocolate, não pede, tem a bolacha, não pede. Isso é criminoso. E a prova do crime está o tempo todo na nossa cara. Essa escola é uma prova do crime, certo? A favela é prova de crime. O tanto de pessoas que está na periferia é prova de crime. No sistema carcerário é prova de crime, certo? Não é só o nome da rua que está ali do opressor, não é só estátua. A prova do crime é a nossa condição social. Isso tudo é criminoso, é uma guerra, certo? Aquele que enxerga a guerra, ele pode até não transformar o mundo, ele pode até não conseguir fugir da guerra, mas mentalmente ele se libertou, certo? Porque o judeu conhece o inimigo dele, certo? Em qualquer massacre, o oprimido conhece pelo menos o opressor. É só a gente que morre sorrindo, bate palma e ainda quando assiste a televisão, acha da hora a legitimação do massacre. Mano, quando morre um da periferia, nós temos que sentir igual o Playboy faz. O Playboy, você viu, morreu um moleque no portão, o que ele fez? Ele fez passeata, ele soltou balão. Ontem ele estava pedindo a diminuição da maioridade penal. Por quê? Porque quem pega em arma é a
cadeia, eu já cantei em distrito, em FEBEM, já cantei em cadeia pra caramba, e todo mundo tinha o mesmo argumento. Se eu tivesse tido uma chance, eu não tava aqui. Mano, ninguém aqui nasce com índole do crime, não é na nossa genética que tá a criminalidade, é o círculo social que a gente faz parte. Ninguém vai pro crime porque é da hora, ninguém aqui é aventureiro. Qualquer criança que a gente parar para trocar uma ideia, ela vai falar para você que ela sabe como que é. Porque o parente dela já foi preso, porque o amiguinho já sofreu na mão da polícia, certo? Porque ela tem histórias e mais histórias na periferia de pessoas que se envolveram no crime e o final foi esse: detenção, caixão, certo? Essa semana mesmo eu estava no velório de um parceiro meu, de um irmão de um parceiro meu, e não existe nada mais humilhante. É o desrespeito à vida, é o desrespeito à morte, certo? Era um velório que, como não tinha dinheiro para pagar o velório, então era um velório coletivo. Todo mundo colocava os caixões, um em cima do outro, a oração de um atrapalhava do outro, não existe o menor respeito. Nem bem tinha reconhecido o corpo, a indústria do medo, a indústria funerária já estava tentando vender o caixão, certo? Isso não pode acontecer, mano. Nós somos seres essenciais. Somos protagonistas dessa história. Foi a mão escrava, foi a mão da periferia que construiu e ainda constrói o Brasil. Entendeu? Nós não podemos ficar, mano, de escanteio, batendo palma e achando bonito que é o país da Copa. Para ter uma Copa do Mundo é porque tem extermínio. É só você fazer uma conta mínima. A Copa do Mundo vai gerar de prejuízo 20 bilhões, 30 bilhões. De retorno, quase nenhum. E outra, que tipo de retorno é esse? Eu quero que o político faça uma casa para mim, uma escola, de forma direta, não de forma indireta. Não que primeiro tenha que fazer o estádio para depois fazer uma casa. Eu não quero uma rua, eu não quero uma avenida que surgiu porque o político fez uma Copa do Mundo, certo? Eu quero que o professor seja livre para trabalhar, para falar sobre a história negra do país, para contar a verdadeira história. Para poder falar com o moleque na periferia que sabe qual que é a engrenagem do sistema, para olhar no olho dele e falar: ó, o sistema quer você escravo, a escola hoje é para te transformar num escravo. Eu estou falando tudo isso porque não é nada mais propício do que você estar justamente numa escola aonde é a última esperança, certo? A esperança do povo passa por aqui. Se justamente aqui a criança não conseguir evoluir, acabou. Depois acontece o quê? Como a gente vê várias vezes na periferia, o cara com 40 anos, 50 anos, tentando estudar para ter um certificado para lavar privada, certo? Para varrer rua. E nós somos muito mais que isso, mano. Então, justamente, quando eu resolvi escrever o livro, aceitando o conselho de um parceiro meu, foi justamente para mostrar essa guerra, que ela é tão flagrante, mano, ela tá o tempo todo, pelo menos para mim, e muita gente não via, certo? 55 milhões de pobres é índice de guerra, 24 milhões de indigentes é crise humanitária, certo? Os nossos dirigentes, se fizer um comparativo com qualquer tirano do mundo, qualquer ditador, eles são piores, no mínimo igual, certo? Se tem força para o ditador do exterior, teria que ter aqui também, certo? Aquilo que a gente aceita como legítimo, como natural, é criminoso, entendeu? É uma guerra. Certo? Então era muito difícil para mim olhar o tempo todo esse massacre. Isso porque ainda nem tinha as motos descendo na periferia para matar toda noite. Mas de qualquer maneira era muito difícil ver para mim esse massacre e ficar calado, certo? Então a minha forma foi escrever um livro para justamente somar com aquilo que eu escrevi através da música, para justamente para falar para cada um de vocês: mano, não interessa se você vai aceitar a guerra, não interessa se você vai querer estar nela, você já foi convocado, você está em guerra, você tem um sistema que te oprime o tempo todo. Você não tem o salário que sonha, você não tem o grau de educação que você queria ter, você não mora onde você queria morar, você não tem os bens de consumo que você merecia ter. Isso é guerra, isso é escravidão. Quando você faz um comparativo do cara hoje, do trabalhador hoje, com o escravo da escravidão oficial, o escravo da escravidão oficial, ele tinha mais bens, ele vivia numa situação quase melhor, certo? E ele sabia que era escravo, e ele tentava fugir da escravidão. Faz um comparativo. O que o escravo da escravidão oficial tinha? O trapo, o teto, certo? E comia o resto. Hoje, muitos de nós nem o resto comem. Muitos de nós não tem nem o teto. Se você pegar um morador de rua,
certo? Ele vive numa situação pior do que qualquer escravo. E ele ainda está à mercê do quê? De nem acordar porque vai passar o branquinho, o white power, o skinhead vai botar fogo nele. Mas por que o skinhead bota fogo nele? Porque ele não vê uma reação da nossa parte. Porque ele está acostumado a fazer piada com a empregada dele lá na internet. E muitos de nós dá risada, acha bonito, certo? Quando a gente devia se doer, se incomodar, colocar isso no rap, colocar isso no discurso, bater de frente. É só no... Mano, o Brasil é o país mais negro fora da África. E a gente tem white power. Independente do cara ser burro, nem entender de miscigenação, é um absurdo a gente aceitar. É um absurdo a gente ficar calado enquanto a playboyzada se organiza para exterminar o povo. Então, assim, resumo, o pai atinge de que maneira? Fazendo o sistema carcerário, dando ordem para a polícia matar, e o filho faz o quê? Saindo da faculdade, saindo do rolê, batendo no negro, batendo no nordestino, no homossexual, e todo mundo vai aceitando. Chega, mano, chega, acabou. Não podemos mais aceitar. Se é uma guerra, nós temos que estar pronto para o combate. Se é uma guerra, nós temos que se sentir soldado. Porque, igual eu falei, independente se você quer estar na guerra, você já está. Se você não reagir, você vai ficar dando a outra face, até a algema estar no seu pulso de uma maneira que você nunca mais vai conseguir abrir. 540 mil presos. Desses 540 mil, sem a intervenção da playboyzada, sem as crises humanitárias geradas pela exclusão social, a gente ia ter um sistema penitenciário com a média de uns 100 mil. A maioria que está preso por quê? Crime contra o patrimônio, tráfico de droga. Aí você olha o tráfico de droga na periferia, ele acaba até salvando vida, porque quem vive na periferia sabe que ele acaba dando oportunidade para quem não tem nenhuma oportunidade do sistema. Porque é da hora falar na televisão, o cara é criminoso, mas vai o cara de pele escura, vai o cara de trança pedir emprego, vai o cara que saiu da periferia. Por exemplo, eu moro no Grajaú, os caras quando vão procurar emprego, eles falam que moram em Interlagos, porque se falar que mora no Grajaú não tem emprego, entendeu? Você tem que, de repente, mudar todo o seu endereço, mudar todo o seu estilo de vida, se esbranquiçar, entrar dentro de um padrão para ser aceito pelo opressor. Eu acho que eles devem demais para nós, para a gente hoje, em 2013, tá ainda na mão dos caras. E o pior de tudo, tá na mão agradecendo, achando que o símbolo de conquista, que o sinônimo de conquista é o emprego que dá a cesta básica, que dá o plano de saúde. Não, tá errado. Tá errado e é hora de mudar. E a mudança vai acontecer quando cada um de vocês entender o próprio valor e mudar os valores também, mano. A gente não tem que ter um tênis bonito, a gente não tem que ter a roupa muito louca, certo? A gente tem que ter estudo, a gente tem que ter a vaga na faculdade, a gente tem que entender que nós estamos sendo roubados o tempo todo, certo? Roubaram os melhores empregos, estão roubando a educação de qualidade. Não adianta, o cara que estuda numa escola pública, ele nunca vai conseguir tirar a vaga de uma escola particular, de quem estuda na escola particular, porque essa é a engrenagem. Essa é a engrenagem, te fazer competir dentro de uma competição que você não tem nenhuma chance. Como que você vai disputar a vaga com aquele cara que está estudando para o vestibular, com aquele cara que só estuda o dia inteiro enquanto você trabalha, enquanto você tem que pensar no crime, enquanto você está assistindo sua mãe e seu pai brigar por falta de comida, certo? Enquanto está ali o cara da imobiliária pedindo a casa, o aluguel. É foda. Então assim, irmão, a única maneira de correr nessa guerra, a única maneira de atuar é enxergar e procurar informação. Temos que ter compulsão por informação, mano. E temos que assimilar só o que é bom pra periferia. Hoje a gente tá em guerra, certo? Não tem brincadeira. O rap não é mais música, o rap é ação social. O rap tem o poder de transformar. E a nossa cara é usar o rap justamente pra isso. Já faz tempo que eu não escrevo mais música. Já faz tempo que eu procuro salvar a vida. Cada música que eu escrevo é um apelo. Esse livro é um apelo. Porque, mano, é o povo que eu amo, é meu povo, certo? É o povo que eu vejo massacrado o tempo todo. E eu não quero que essa seja mais uma conversa, mais um tipo de revolução que se inicia e acaba daqui a pouco, certo? Tem que continuar, a gente tem que formar uma rede, certo? Todo mundo que tem preocupação, que tem consciência social, tem que atuar, tem que militar do seu jeito. Você não precisa sair na rua armado, você não precisa, de repente, estar em cima de um caminhão fazendo piquete.
ensinar para ele como que é, mostrar qual que é o quadro de vida que ele está e mostrar o quanto ele hoje é um escravo do sistema, certo? Mano, nós não podemos ficar ali assistindo a televisão racista, certo? Que coloca o negro no cargo subalterno, no subemprego, que discrimina o pobre, certo? A gente não pode estar ali dando audiência, a gente não pode estar consumindo um produto que jamais colocam de nós no comercial, certo? A gente não pode ser refém, certo? A gente não pode estar dentro de uma engrenagem onde a gente é usado de massa de manobra o tempo todo. Vamos boicotar. Se na televisão não tem o nosso povo, não tem uma representação digna, autêntica, não assiste, mano. Por que você vai fumar um cigarro? Por que você vai beber? Por que você vai se desrespeitar? Certo? É o que o sistema quer de você. Um consumidor, um eleitor, um telespectador. Ele não te enxerga como ser humano. Ele te enxerga como uma massa de manobra, certo? Que vai gerar lucro para ele. Ele não sabe nem o seu nome. Ele não sabe o nome do empregado dele. Ele não se importa se você está vivo, porque você é uma peça de maquinário. Se amanhã você adoecer, se amanhã você morrer, ele troca. Entendeu? Tem um monte de gente ali à mercê, tem um monte de gente esperando ele, certo? É só ele estalar o dedo, a gente vai fazer uma fila por 500 conto, 600 conto, por um salário mínimo, certo? A gente vai agradecer o primeiro político que der pra gente uma assistencialismo esmola, 70 conto, 100 conto. Pergunta para o presidente se ele vive com 100 reais por mês, certo? Pergunta para o presidente se ele viveria com o assistencialismo esmola que ele dá. Pergunta para o presidente se ele viveria dentro do programa social que ele faz para o povo, certo? Nem o presidente espera a casa que é doada pelo sistema, não, certo? Ele desvia a verba, ele governa para aquele cara que colocou ele no poder. Não existe nenhum grupo no poder hoje, não existe nenhum político no poder por vocês. Essa é a realidade. Quem está no poder está lá para governar, certo? Pelo aquele que financiou a campanha dele, pela empreiteira, pelo banqueiro, pelo industrial. É uma máfia e quem não enxergar essa máfia vai viver eternamente, mano, no sono dos abobalhados, certo? No sono dos emburrecidos. E é como eu falei, irmão, você é muito mais que isso. Todas as revoluções foram feitas pelo cara que, não pelo cara que está com o microfone, mas pelos soldados, pelos caras que estavam ali com o pé no chão, certo? Correndo atrás de um ideal. Não adianta a gente esperar que o playboy lá da faculdade vai se unir e vai fazer algo por nós. Ele nunca pisou na periferia, ele não sabe nem o que é fome. Não é porque ele leu Proudhon, Marx, não é porque ele leu livro de filosofia que ele vai fazer alguma coisa pela periferia. Mano, a revolução nasce aqui. A revolução tem que ser feita por você. Tem que ser feita pelo aquele que sabe a dor da fome, pelo aquele que sabe o que é uma brasilite, mano, quando tá chovendo, pelo aquele que sabe o que é morar num barraco. Não adianta você imaginar que alguém vai se preocupar com você. O cara vem na periferia pegar seu voto e nada mais, certo? É apenas isso. Mano, pro sistema não passamos de massa de manobra. Para nós mesmos, nós somos protagonistas de uma história. Então a gente pode chegar muito longe se a gente se entender, se a gente começar a analisar o nosso papel e a nossa posição. Só é escravizado quem deixa ser. É igual eu falei, o sistema pode fazer passar fome, o sistema pode prender, mas ele não pode algemar seu pensamento. Ele não pode determinar o que você lê, o que você assiste, o que você compra, certo? Ele não pode determinar isso. Isso é você que determina, certo? Procura ler, procura se informar, procura se libertar. Mano, eu sou um cara com a 5ª série que um dia falou, vou escrever rap, depois resolveu escrever um livro. Eu acho que, mano, esse exemplo mostra que não existe limite, qualquer um aqui pode. Você não precisa escrever um livro, mas você pode evoluir dentro da sua vocação, dentro da sua área. Mano, chega de aceitar o que foi programado pelo opressor. Eu não quero o plano de carreira dele. Eu não quero ver vocês na cadeia, eu não quero ver vocês na Cracolândia, certo? Então, irmão, como eu sempre falo, na verdade eu venho aqui não para fazer uma palestra, mas para trocar uma ideia, para fazer um apelo, certo? Pra gente se unir, pra gente se informar, pra gente bater de frente com o sistema, resistir, pra gente falar sobre tudo que acha que é errado mesmo. Pra gente estar atuante o tempo todo, pra não ser refém, pra não acabar na cadeia, pra não acabar nas drogas. E quando eu digo droga, eu tô falando de tudo. Eu tô falando da bebida, eu tô falando do cigarro, certo? Eu já vi gente demais morrendo, eu já vi gente demais escravizada. Essa aqui é a minha maneira de tentar
modificar alguma coisa. Eu sei que o rap já conseguiu muita transformação social, até porque antes de nós cantar, ninguém falava sobre Malcolm X, Martin Luther King, a própria periferia não sabia o que era negritude, poucos batiam no peito e falavam, mano, eu sou da periferia com orgulho, e o rap trouxe tudo isso. É muito louco você ter uma identidade, é muito louco você se orgulhar. Só que é muito louco também a gente seguir pro plano B, a gente dá um passo adiante. Isso aqui é um passo adiante. É começar a entender que a atuação tem que ser além do palco, que a atuação tem que ser além da música, certo? Uma revolução começa assim, uma revolução começa com troca de ideias, uma revolução começa com a manifestação de cada excluído, com a manifestação de cada inconformado. Irmão, a revolta tem que estar no nosso coração. Eu não estou aqui tentando pregar para vocês o ódio pelo ódio, até porque mesmo que eu falasse para vocês, vão odiar, é um ódio recíproco. Eles odiaram primeiro, eles atiraram primeiro. Eu estou falando para vocês o que o Black Panther falou há muito tempo atrás, o que o Martin Luther King falou, o Malcolm X falou, defesa, legítima defesa. Eu estou pedindo para vocês se defender, eu estou pedindo para vocês procurar informação que liberta, para vocês entenderem quem é o inimigo, para vocês não estar diante de uma televisão sendo alienado e achando que está tudo da hora. Não vamos bater palma para a TV, não vamos bater palma para a Copa do Mundo, não vamos bater palma para a Olimpíada. Nós não precisamos disso, certo? Nós temos um país que é capaz de mandar uma força de paz para Porto Príncipe no Haiti, certo? Mas não é capaz de ir na periferia, certo? Analisar qual é o quadro social, analisar qual é a precisão de quem está na exclusão, certo? Você tem hoje um governo que é capaz de montar um estádio super faturado, todos são, mas ele não vem na periferia ver qual que é o quadro das escolas, ver se tem um centro comunitário, ver se tem uma biblioteca. Você está num país que prefere gastar 10 vezes mais com o preso do que com o universitário, certo? Quando você para e faz essa análise, se você tem um governo que prefere gastar com preso, com presídio, do que com cidadão comum que está aqui na periferia, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada se chama o quê? Engrenagem macabra para te escravizar, certo? Porque o seu terceiro mundo não é o terceiro mundo do boy. O boy vive bem no terceiro mundo. Ele vive com o carro dele Interlagos, com a Ferrari, ele vive na mansão. Pra ele, mano, não interessa se você tá no terceiro mundo, não interessa se você não come, se você não bebe, não interessa se você não tem material didático, se você não tem roupa para ir pra escola, se você não tem nem escola. Ele não tá sofrendo. O filho dele tá estudando, certo? Ele tá numa casa decente, ele tem todos os bens de consumo que ele sonha, ele tem todos os bens que ele precisa para evoluir pessoalmente, intelectualmente, então ele não se importa com você. Então se ele não se importa com você, você tem que se importar. Você tem que se importar. Precisamos só de 90% de nós, no judiciário, na política, na educação, na saúde, certo? Precisamos dominar, porque assim, se a gente representa 90%, a gente não tem que pedir cota em lugar nenhum. A gente pede cota porque a gente não tem a nossa representação, porque a gente não enxergou nosso valor. Na hora que a gente enxergar nosso valor, eles vão pedir cota, porque se é relativa à proporção, nós representamos 90%. Então nós precisamos de 90% de nós em todos os âmbitos, certo? Até porque sem isso, você nunca vai ter uma justiça. Como que um cara vai julgar alguém de uma forma justa se aquele que ele está olhando no banco dos réus, para ele não passa da escória da humanidade, de um perigo, da ameaça que pode um dia vir a roubar a casa dele? Como que você vai esperar um julgamento justo de quem olha para o cara no banco dos réus e vê um inimigo, vê um perigo, não vê um ser humano? Entendeu? Aliás, ele nunca pisou na periferia, entendeu? Então a gente precisa de nós mesmos lá, mano. É muito sério o que eu digo, porque muita gente acha que é teoria da conspiração, mas não é. É só você pegar o quadro social, é só você olhar para a favela, é só você olhar para o sistema carcerário, é só você olhar para o transporte público, você vai ver o quanto você é assolado o tempo todo. Se você pegar a politização palestina, muito menos que isso já faz os moleques de 12 anos tacar pedra lá em Israel, certo? E a
gente vai aceitando, porque quando o cara se manifesta pelo transporte, o cara que está passando fome não se sente parte daquele protesto. E na verdade não é parte. Sabe por que não é parte? Porque a gente não se enxerga como um todo. Mano, nós temos que estar do lado do viciado, da prostituta, do detento, do tiozinho que não tem emprego, que não tem previdência, do desempregado. Todo mundo tem que formar um povo só. Não tem que ter um protesto isolado aqui, outro na Zona Sul. Todos tem que ser um protesto só, de um povo só. A gente tem que se enxergar como povo. Enquanto a gente não se enxergar como povo, nada vai mudar. Você vai até fazer seu protesto, mas seu protesto vai ser o quê? A polícia invadiu, matou alguém, aí você desce, queima o ônibus, sai no jornal, o jornal criminaliza seu protesto, fica por isso mesmo. O defensor público não vai te ajudar, a Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência não vai te ouvir e vai ficar por isso mesmo. Então a gente precisa do quê? Se entender. Isso é muito importante, porque quando cada um de nós olhar um para o outro e ver o mesmo povo, certo? Ver a mesma gente, ver o povo massacrado, que está sendo massacrado por um inimigo que é feroz e cruel, que mata criança, entendeu? Aí a gente vai começar a revolucionar. Não adianta, irmão, esperar a piedade de quem mata criança. O cara da periferia, ele vai pro crime porque ele está passando fome, porque ele foi vítima da sociedade de consumo que falou para ele, ó, você só vai ser alguém o dia que você tiver um tênis, um carro. Ele é uma vítima. Agora o inimigo não. Ele vai pro crime só para aumentar os dividendos. Ele vai pro crime só para ter um dígito a mais na conta dele. Ele vai pro crime só para fazer um investimento maior nas ações, nas aplicações. Já pensou nisso? A gente vive vendo na televisão a criminalização do moleque que de repente atirou, o moleque que matou. O tempo todo a televisão pinta que o cara da periferia ele é mau, ele é cruel. Mas será que o cara da periferia ele venderia produto estragado no mercado que pode matar as pessoas só por lucro? Será que o cara da periferia seria capaz de matar pessoas em linhas de produção só pelo lucro? Será que o cara da periferia seria capaz de ligar para a polícia e falar, ó, tem um monte de gente ali na frente do meu comércio, manda um motoqueiro lá matar todo mundo? Será que o cara da periferia gratuitamente mataria moradores de rua? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu vivo na periferia e olho no olho de cada mano desse que está no crime e é sempre o mesmo sentimento. Por quê? Porque o Eduardo está aqui porque ele teve uma oportunidade de ouro, por uma conspiração divina, aquilo que eu cantava deu certo, senão estava no crime, certo? Então esse cara da periferia é um Eduardo, é um de vocês, é um mano que não teve oportunidade, é um mano que até teve oportunidade, mas foi de repente cooptado pela sociedade de consumo, que falou pra ele, ó, não adianta ganhar 600 contos, 700, porque o tênis que você quer custa 1.000, porque o óculos que você quer custa 2.000, 3.000, e se você não tiver, você não vai ser da hora. Você não vai ser igual o cara da novela, você não vai ser igual o cara que canta aquela música lá que tá na TV, entendeu? Então ele é um refém. Não podemos acreditar no sistema. Aliás, nós temos que duvidar o tempo todo, porque o bagulho é foda. Eu já assisti vários julgamentos, certo? Eu já fui lá até por um capítulo do livro que está no outro livro que vai sair. Eu assisti vários julgamentos e é implacável. É implacável você vendo a justiça sendo realizada ali na sua frente, justiça entre aspas, é implacável. O promotor destrói você, certo? Independente do seu crime, dentro daquele cenário você não é ninguém, você não é nada, você é um número pro Estado. Ali eu vi o número pro Estado que a gente tanto cantava. Ali eu vi o que é transformar uma pessoa numa estatística. Ali eu vi o que é deshumanizar uma pessoa. Ali eu vi o quanto a gente não era nada pro inimigo. E foi ali que eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa dentro da minha limitação, certo? Porque como eu falo, eu não sou professor, eu não sou oráculo, eu não sei de tudo, eu sei um pouquinho e apenas venho aqui para tentar trocar essa ideia, para tentar de repente ser uma voz que vai te inspirar a transformar, que vai te inspirar a se libertar, certo? Para ser uma voz que de repente você vai ouvir e vai falar, não, mano, o que aquele maluco falou de repente tem um pouco a ver, eu acho que eu vou mudar um pouco a minha vida, porque não adianta, se a gente não mudar, não é ninguém que está lá fora não. O opressor não faz revolução para ninguém. O sistema é muito bom para ele. Por que ele vai mudar uma engrenagem que deixa ele milionário? Por que ele vai mudar uma engrenagem que deixa ele com helicóptero, piscina, jato? Mano, justiça social em resumo
uma coisa só: quanto mais a gente conseguir justiça social, menos o playboy lucra. Se a gente conseguir avançar um passo, ele perde um carro. Se a gente avançar 2, ele perde uma mansão. Se a gente avançar 3, 4, ele perde a empresa dele, construída com nosso sangue, construída com leis injustas que a polícia vive matando para segurar, certo? Irmão, é assim, a princípio o que eu tenho para dizer em resumo é isso: é falar para cada um de vocês que vocês estão em guerra, certo? Infelizmente é uma verdade, mas aí existe a saída, e a saída começa aqui, ó. Começa em eventos como esse, manifestações como a do mano aqui, certo? Que fez esse evento, e isso é muito louco, certo? Essa é a última esperança que nós temos. Eu estou aqui hoje justamente para que essa revolução começada através do rap nacional, ela se amplie e consiga realmente uma transformação. O que eu quero dizer é que eu não estou aqui para pedir voto de ninguém, eu não estou aqui para me promover, eu não estou aqui por dinheiro, eu estou aqui por cada um de vocês, para que essa aqui não seja uma revolução como na época da ditadura, onde uma pá de cara que se dizia revolucionário chegou no poder para fazer muito pior do que os ditadores daquela época, certo? Então eu estou hoje aqui para falar para cada um de vocês: você pode, você não é massa de manobra, você não nasceu para estar no crime, você não nasceu para estar na favela, você não nasceu para ser presidiário. Tudo que acontece é uma obra do sistema, tudo que acontece contra você é uma obra começada numa colonização criminosa, um crime histórico que ainda está em andamento, e chegou a hora da gente dizer basta. E quando a gente se reúne e olha um no olho do outro, nós estamos fazendo isso. Agora eu quero dizer que aí, estou aqui para trocar ideia, quem quiser perguntar, falar, toma vontade, certo? É muito importante que cada um se manifeste, até porque ninguém é mais que ninguém é dono da palavra, dono da verdade. Então é muito importante justamente essa troca de informação, é mostrar isso. Consciência social é inconformismo e revolta, certo? Ninguém é massa de manobra, e é por isso que eu estou hoje aqui feliz, porque eu estou vendo uma pá de parceiro que pensa a mesma coisa que eu, certo? Uma pá de parceiro que quer mudar, certo? Quem quiser conversar, quem quiser fazer pergunta, tô aí, tô os ouvidos, certo? Dá licença, prazer, meu nome é Marcelo. Primeiramente, parabéns pela sua caminhada, pela sua trajetória. Muito me admira a experiência que você me passa. Eu quero saber o seguinte: eu sou músico e o nome do nosso projeto é Coligação Zen. A gente tem o mesmo intuito que o seu, realmente unificar, fazer uma aliança só. O que te chamou, o que te despertou para você deixar a música de alguma forma e ir para a literatura? Porque eu imagino que cada um tem realmente a sua missão, a sua vocação. A minha eu me vejo como músico, a sua pode ser que seja essa, pode ser que volte, eu não sei o que, mas isso me desperta porque eu conheço o seu trabalho há muito pouco tempo. Eu sou do Maracatu, dessas outras vertentes, e me despertou um interesse de um cara diferente, as ideias dele tá com a minha, o poder de expressão dele é muito parecido com o meu. A minha pergunta é essa. Então, em relação à música, eu não deixei a música. É assim, você quando está escrevendo um CD, por mais que você quer inovar tudo, abordar todos os temas, a música te limita. Por mais que você queira entrar dentro de determinado tema, explicitar, falar sobre dados, deixar bem claro, você tem ali a parte musical que vai te limitar. Então, na verdade, eu nem tinha intenção de escrever nenhum livro. Era um parceiro meu que falava: pô, sobra tanto bagulho quando você termina de escrever um CD, dava até para escrever um livro. Então ele foi insistindo, até que um dia eu falei: vou tentar. E no decorrer do livro ali, eu fui me sentindo capaz, porque eu só me envolvo naquilo que eu acho que eu vou conseguir de alguma maneira contribuir com a causa da periferia. Então, dentro do transcorrer de estar escrevendo esse livro, eu comecei a notar que ele poderia ser uma ferramenta para transformar, para ajudar, para colaborar com a periferia. Então foi justamente assim que surgiu o livro. Depois que eu entendi que era possível escrever, a minha intenção foi o quê? Foi colocar algo que fosse transformador, algo que agregasse um valor novo, que fosse além do rap. Então tentei mostrar aquilo que justamente era o que eu observava que muita gente não enxergava. Já teve cara dentro de barraco, quase dentro do córrego, que falava pra mim que eu era muito violento. Então eu tive essa intenção, mostrar essa guerra, que ela tá o tempo todo atuante, está ali na
Então foi justamente isso aí. Então pensa assim, você quando escreve música, rap nacional, é muito mais que música, é uma ação social. Então todas as vertentes que você puder aproveitar para conseguir de uma maneira ou de outra denunciar o sistema, bater de frente com o sistema, mostrar que você está vivo, mostrar que você não abraçou o sistema, que você está lutando, é muito importante, independente se seja na música, na literatura, certo? A literatura foi apenas mais uma arma. Obrigado. Salve, Edu. Meu nome é Wendel, o pessoal me conhece como Joe aqui na Quebrada, dou aula aqui de ritmo e poesia, hoje mesmo eu estava dando aula. E eu escrevo música também. Você falou uma coisa que eu achei muito tocante, que eu identifiquei. Quando você falou que parou de fazer música e começou a cantar a vida, uma coisa assim, você falou. Eu penso mais ou menos isso quando eu vou escrever. Eu penso duas coisas, duas perguntas que eu faço a mim mesmo. O que eu quero falar e quem eu quero que entenda. É o principal, das principais perguntas que eu acho que eu faço antes de começar a escrever. Você disse que canta a vida. Você acha que o rap nacional, atual, não vou generalizar, mas muita gente deixou de cantar a vida? Ou deixou de cantar rap? Ou deixou de ter um interesse na ação social? Bom, a composição é algo muito particular. Como eu falei pra você, eu quando escrevo rap eu procuro declarar guerra contra os inimigos. Eu não uso nenhum tipo de letra para encher linguiça ou para ser mais uma no CD. Ontem mesmo eu terminei uma, certo? E é sempre para bater de frente com o sistema, sempre para ser um mecanismo de denúncia. Porque é a nossa oportunidade, é a única maneira que a gente consegue se comunicar, é a única maneira que a gente consegue ser ouvido pela periferia, não pelo playboy, porque não me interessa nem um pouco a opinião deles. Falar sobre outros rappers é muito complicado para mim, porque soaria até como falta de ética. Mas eu posso falar por mim. Eu estou dentro de uma guerra e vou procurar bater de frente com ela o tempo todo, que seja através da música, ou da literatura, ou da palestra. É assim, eu só quero estar envolvido naquilo que eu acho que pode trazer algo de positivo para a periferia. Porque é o que eu estava falando. Você não escreve uma letra e fica uma letra apenas no papel. Essa letra vai chegar na mente, no coração das pessoas, e ela tem o poder de ajudar ou também tem o poder de arrastar, de derrubar essa pessoa. Então eu sei que cada vez que eu estou ali de frente com o papel, eu estou ali com a paz de parceiro por mim, eu estou ali com um monte de vidas na minha mão que de repente por uma má influência eu posso levar por um caminho ruim, certo? Então essa é a responsabilidade. Agora, se tem muita gente que hoje não pensa dessa maneira, eu só posso lamentar, porque quando eu entrei no rap, o que me atraiu foi justamente aquela essência de protesto, aquela essência de poder falar o que não estava na mídia convencional, era aquela essência de poder, mano, aparecer, já que você não aparecia na mídia, já que você não podia estar inserido em nenhum contexto, eu tinha achado um contexto que me aceitava. E nesse contexto, eu podia não só falar aquilo que eu pensava, como fazer com que outras pessoas também que estavam ali silenciadas também se manifestassem. E é isso que o rap, e é por isso que eu falo, o rap é muito foda, ele é muito importante, ele é uma ferramenta única, ímpar da periferia. E assim, lamento se algumas pessoas estão deixando ele morrer. Da minha parte, enquanto eu estiver vivo, tiver ar no pulmão, eu vou estar sempre atuante, porque não é nem questão de moda, é a questão que eu penso. Não tem como você falar sobre algo que foge da periferia. Se o público da periferia está ali dentro de uma privação quase que total, certo? Nós estamos aqui em 2013 falando sobre fome, sobre miséria, num país que é a quinta economia do mundo. Então, como que você vai falar algo alegre? Pelo menos eu penso assim, claro, respeito todos os manos, acho que todas as pessoas têm que se manifestar, liberdade de expressão é para isso, só que o Eduardo é assim. Eu me vejo como militante, certo? Eu sou um cara que me admiro pela história do Malcolm X, Martin Luther King, Gandhi. São essas pessoas que estão sempre ali comigo, são esse tipo de pensamento que fazem a minha ideologia, então não tem como mudar. Meu nome é Paulo Rames, aí parabéns pela obra. Venho de um movimento literário, né? Sarau Perifantilidade. A pergunta é: o que você pensa, o que você vê nesse surgimento dos saraus? A primeira. E a segunda pergunta, e mais pertinente ainda, né? Num país que não se lê, né? Num país que não se lê, num país que não se incentiva a leitura, não se incentiva a educação, né? Aí as escolas têm uma violência contra nós, aí, né? Depredação de todos os equipamentos estudantis. Eu queria saber aqui
contra a gente, uma provocação contra eles que acham e querem ver nós ignorantes? Na verdade, você já praticamente respondeu a pergunta, é justamente isso aí. A minha intenção é sempre quebrar paradigma, certo? Ah, você não pode, aí eu posso sim. Não, você não nasceu para isso, vamos ver. Entendeu? Não sei onde eu vou chegar, mas eu vou tentar. Entendeu? Então é assim, o livro é justamente isso. Ah, o país dos analfabetos, o cara da periferia, ele é indigente, ele não sabe ler, ele só sabe desmontar e montar pistola, entendeu? Não, foi justamente a minha intenção essa, foi justamente essa. Mostrar que a gente pode sim, não só o cara pode escrever um livro, um cara com uma educação deficitária, como também o cara que está ali na periferia, ele pode assimilar, ele pode ler, ele justamente só não teve incentivo, ele não teve alguém que falou para ele, ó, se você ler, você vai transformar a sua vida. Se você for atrás da informação, você vai ser alguém sim, mano. Você vai conseguir um bom emprego através daquilo tudo aquilo que você sonha passa através da informação. Então só faltava justamente isso. Uma pessoa escrever e mostrar para eles. Outra coisa que faz o cara da periferia não ler é justamente o quê? A obra que vem até ele foi escrita por quem? Para o cara que está lá fora, não é o cara da periferia. Então não é uma argumentação genuína do cara que viveu, que sabe o que é o sofrimento, do cara que estava ali no barraco. E isso afasta. Entendeu? O filme não é escrito por um cara da periferia, a novela não é escrita pela pessoa da periferia, o jornal não é apresentado pela pessoa da periferia e a literatura também, na maioria das vezes, não era feita pela pessoa da periferia. Hoje nós temos vários escritores, certo? Muito bom. E isso também faz com que as pessoas da periferia se aproximem, certo? Porque ela quer o quê? Ela quer ler um livro escrito por alguém que tem uma vivência similar à dela, certo? Ela não quer um livro escrito por um alienígena, alguém que nunca pisou na periferia, não sabe nem o que está falando. Agora, em relação aos sarais, mano, é assim, toda ação social feita por nós mesmos, que tem o intuito de modificar, que tem o intuito de salvar pessoas, mano, ela é muito importante. Seja um sarau, seja um centro comunitário que ensina break, que ensina dança, que ensina a ser DJ, que apenas tire o moleque da rua, que fale pra ele, mano, você não pode ficar ali, que seja um espaço que apenas tem uma pessoa só pra falar, irmão, você não pode estar ali porque o sistema quer isso de você, o sistema que te quer viciado, o sistema quer você numa prisão, o sistema quer o teu mal. Só de você fazer um espaço com essa intenção, você já está revolucionando e já é muito importante. Boa tarde para todo mundo, meu nome é Marquinhos. Complementando as duas perguntas, muito que se vê é muito boy tentando se envolver na periferia e muito mano da periferia tentando fugir. Você como um protestante ativo, né, pela voz da periferia, a gente já sabe que você sofreu processos e tal, conseguiu, eu acho que reverter, né, a situação, mostrar que não era aquilo que eles estavam tentando impor, o sistema. E você não sente medo de uma represália, porque todo mundo que hoje em dia, pelo menos que eu procurei saber, de que teve uma história, que tentou lutar por alguém, sofreu muita opressão, querendo ou não aparece morto de repente, ou sei lá, o próprio sistema vai colocar essa pessoa como o terrorista. Isso, ele vai colocar a pessoa, inverter os valores, como uma vez eu conversei com você, tipo, inverter os valores. E o bonzinho acaba sendo sempre o sistema que cobrou aquilo. Você não se vê você não sente esse remorso de um dia acontecer isso com você e sua ideia é praticamente morrer, porque muitos que lutavam por isso, hoje em dia viraram mais capital, se for ver bem esse lado. Muita gente esqueceu da onde veio e qual que foi a ideia que colocou ele lá em cima. Então, o pacote é completo. Quando você está dentro de um rap militante, o pacote é completo. Vem a foto, vem autógrafo, mas vem ameaça também, certo? Mas é uma coisa que eu sempre falo quando sou perguntado justamente dentro dessa questão. Perto das mortes que eu vejo na periferia, do mano que morreu tentando ganhar R$5, R$10 ali no mercadinho, do mano que morreu porque devia na biqueira, do mano que morreu sonhando com tênis, você morrer porque defendeu uma causa é até um privilégio, certo? Era pra eu já ter morrido até no crime e hoje eu
2013, a gente ainda está sendo marginalizado pelo sistema. Eles querem colocar a gente na cadeia. Para eles, quanto mais pobre na cadeia, melhor. Queria que você falasse um pouco disso. Então, como eu estava falando antes, o sistema é cínico. O sistema é cínico, opressor. Ele é de um cinismo ímpar, abissal. Porque assim, se você não dá educação, se você não dá nenhum meio para eu evoluir, para eu viver decentemente, como que você me cobra? Como que você me cobra se você não me dá direito nenhum? Certo? Se você viola meus direitos como cidadão, como criança, como que você quer que eu não delinqua? Como que você quer que eu não vá para o crime? Então, assim, antes de se discutir a maioridade penal, você tem que discutir uma pena de morte para quem põe a arma na mão da criança, para quem deixa a criança numa situação de risco, porque quem vive na periferia sabe o que faz uma criança ou um adolescente para o crime. Não adianta, quando você vive na periferia, você sabe o que faz uma criança gritar assalto, certo? Isso que a gente vê na televisão, na mídia impressa, na mídia escrita, na verdade é o quê? É a visão deturpada do opressor, do inimigo, certo? É a visão do inimigo que não só quer o nosso mal, como também quer se aproveitar para ganhar golpe, porque o assunto está na mídia, então acaba dando uma repercussão legal. Também dá para pegar uma carona para o cara se eleger, o deputado, o prefeito, o governador que defende a causa, vai ter uma pá de voto daqueles que acham, daqueles que são favoráveis, mas assim, para você cobrar direito, certo? Não para você cobrar o dever, você tem que dar o direito, certo? Então você não pode violar os direitos das crianças e acreditar que todo mundo vai ficar feliz passando fome. Quem que vai ficar feliz passando fome? Quem que vai ficar feliz diante da televisão que está o tempo todo? Você tem que comprar, você tem que consumir, você tem que ter roupa, você tem que ter carro, e aí você não tem porra nenhuma, não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai pro crime, é 2 mais 2. Isso é uma ciência exata. Quem passa fome vai acabar no crime, certo? Eles estão colhendo o que eles mesmos plantam. É bonito chegar na televisão, falar que quem atirou é um animal. É bonito chegar na televisão de branco, fazendo campanha com foto do filho, só que ninguém chega para pressionar a autoridade, para não vir na periferia mandar motoqueiro metralhar, certo? Já vai sair uma lei com o nome do moleque que morreu. Só que quando a polícia foi chacinar lá na Zona Sul, que mataram o DJ lá, ninguém falou, vamos fazer uma lei chamada DJ lá, para a polícia não poder ir na periferia massacrar o povo, certo? Para você ter liberdade de ir e vir a hora que você quiser na periferia, certo? Então, assim, é um sistema cínico e isso é mais um capítulo, é só mais um capítulo que mostra o quanto o sistema é sórdido, que mostra o quanto aqueles que administram o país são pilantras. Porque, assim, a gente não era para estar discutindo maioridade penal, a gente era para estar discutindo pena de morte para quem vem na periferia, pede o voto, ilude o cidadão e depois administra o país para aquele que elegeu ele. Aquele que elegeu, o que financiou a campanha. Só que no funk, só que no samba. Depois só vejo um rap músico que faz um rap, mais um samba, uma coisa mais da nossa cultura, e eu não aceito. Ele disse que o cara está se vendendo. Essa é a sua opinião sobre isso. Você acha que é válido? Então, eu respeito todo tipo de manifestação artística, desde que ela não comprometa o ouvinte, certo? Eu não vou falar pra você que eu acho da hora da música pornográfica, eu não vou falar pra você que eu acho da hora da música que eu sei todo mundo que não existe, certo? Eu vejo quando falando sobre carro importado, e ele mesmo quando vai pro show, ele vai de ônibus, entendeu? Vendendo uma ilusão pro povo da periferia que não tem nem o que comer, certo? Se a Nike já conseguiu matar uma parte de gente porque foi tentar ter um tênis, imagina hoje você impondo pro moleque que ele tem que ter um óculos de 3 mil, que ele tem que ter um tênis de 2 pontos, que ele tem que ter uma moto, entendeu? Então esse tipo de música eu não concordo, mas assim, eu acho que o rap não tem que se isolar, certo? O rap não tem que se isolar e o rap também não tem que discriminar ninguém. Nós não podemos estar aqui criando ideologia de intolerância, porque justamente o inimigo vive disso. A gente briga porque um é de um torce para um time, eu torço para outro, a gente briga por causa de banda, enfim, a gente se mata o tempo todo por coisas sem importância nenhuma. E o opressor não comete esse erro. A gente não vê troca de tiro em condomínio fechado, a gente não vê o bonde do Morumbi indo no Jardim Europa assassinar ninguém. Eles agem de uma maneira correta, tem que ser respeito. Então, assim, cabe ao público analisar e ver aquilo que é bom para ele, o público é o maior juiz, certo? Não é o rap que tem que discriminar o estilo musical, não é o rap que tem que falar do samba, disso, daquilo. É o público que é o
ele ouvir, fala, mano, isso aqui eu não acho da hora, ele desliga, ele troca de CD. Não precisamos, como eu te falei, não precisamos criar de repente, uma ideologia de intolerância. O fulano que curte aquilo inferior é burro, é isso e aquilo. Não, mano. Todo mundo, entendeu, tem a sua capacidade, o estilo musical não demonstra o que é a pessoa, certo? Até porque eu já vi vários falando até que o lado de rapper e tá calado não é bem assim, entendeu? Então, assim, acho que você tem que ser honesto e falar, mano, liberdade de expressão pra todo mundo e cabe ao público decidir o que é da hora e o que não é. Eduardo, parabéns pela aula. Estou começando a ler o livro agora. Sensacional. Faz uma ideia refletir no interior. Queria que você passe na Cracolândia a causa, quem mantém ela, por quê, e de repente se você tem uma solução para ela. E queria que você passe da mídia, se de repente a regulamentação da mídia seria uma opção bacana para evitar que esse comércio desenfreado faça com que os jovens cometam crime. Sobre a Cracolândia, assim, a droga existe na humanidade desde que o mundo é mundo. É uma questão de saber conviver com ela. O Brasil optou em conviver de uma maneira criminalizadora, em seguir uma criminalização, uma indústria da proibição feita nos Estados Unidos, uma indústria que pega uma matéria-prima que não vale nada e quando proíbe transforma em algo lucrativo e gera toda essa guerra. Entendeu? Essa é a causa da Cracolândia, a proibição. Porque se você não tivesse a proibição, você conviveria de forma harmônica e pacífica com a droga. Porque tudo é droga, o café é droga, o açúcar é droga, o álcool é droga, certo? Se a gente falar hoje aqui, mano, o país da manhã, quem usa droga não pode sair pra trabalhar, o país para. Entendeu? De uma maneira de todo mundo acaba usando droga. Só que assim, qual a importância de ter uma posição de pobreza e de exclusão como a Cracolândia? É o que eu falei anteriormente. A partir do momento que você tem um monte de gente viciada, se preocupando apenas em arrumar uma pedra, se preocupando apenas em se drogar, você não tem um ano preocupado com a situação das escolas, com a educação, com o transporte, com os problemas sociais, você não tem um ano preocupado em reivindicar de nenhum governante aquilo que é dele por direito. Então, na verdade, você consegue ter uma massa de invisíveis, mais invisíveis do que a gente já é, certo? A gente vive dentro de uma invisibilidade social. Só que a partir do momento que você está dentro da Cracolândia, você ainda é mais invisível, certo? Então, assim, quando você está naquela situação de penúria, naquela situação de descaso, você está completamente isolado do mundo. E a pessoa isolada do mundo não se comunica com esse mundo. E é a hora que o opressor lucra, certo? Cada vez mais. Então, tudo do opressor está dentro de uma engrenagem. A ponto que você fizer uma análise da mídia, da política, da droga, tudo atende a expectativa do inimigo, tudo é lucrativo para ele, certo? E a mídia, a regulamentação que a gente deveria fazer na mídia era justamente essa: parar de dar audiência e quando fosse perguntado, peraí, por que o Ibope caiu, por que eles não dão audiência? Aí a gente fala, porque não tem cara da periferia na televisão, porque não tem preto na televisão do cargo que ele deveria ter, não tem preto como protagonista, porque a televisão é racista, coloca o personagem negro para ridicularizar a mulher negra, para ridicularizar o cara da periferia. Enquanto não houver uma televisão decente que atenda nossas expectativas, não vai ter mais audiência, nós vamos assistir. Quando a gente se posicionar dessa maneira, não só a televisão, como a política, como todos os órgãos governamentais vão ter que mudar, vão ter que ouvir, porque é o que eu falei no começo, o poder está na nossa mão, nós somos a maioria. É só no Brasil que a maioria perde para a minoria. Para finalizar, porque o tempo aqui já é escasso, eu não tenho que entregar a escola. Para finalizar, eu só quero dizer uma coisa. Uma vez eu assisti um filme do Gandhi, onde ele falou para o inglês que dominava a Índia na época dele. Ele falou para ele, nós somos 400 milhões, 300 milhões. Não podemos ser dominados por 170 mil. Pode ser que hoje vocês não saiam, pode ser que amanhã vocês não saiam. Mas quando a gente começar a boicotar, quando a gente começar a fazer greve, quando a gente começar a mostrar a nossa insatisfação, vocês vão sair por livre e espontânea vontade. Vocês
certo? É uma questão de